Aí a gente se pergunta, né? Afinal de contas, é ou não é feriado no carnaval? De hoje até quarta-feira, muita gente viajou, quer aproveitar essa festa, que é a mais popular do país, né? O pessoal faz contagem regressiva. Afinal de contas, é ou não é feriado? E aí a gente convidou a advogada ali, né, na área trabalhista, Viviane Espíndola, que está com a gente hoje. Viviane, obrigada, viu, por ter vindo hoje em pleno carnaval. Em plena segunda-feira de carnaval, né? Mas eu que agradeço uma oportunidade de estar aqui com você. Obrigada. A gente não pode perder de jeito nenhum. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Se você tem alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? 998-97000 é o nosso WhatsApp. Afinal de contas, é feriado ou não é? Porque muita gente fala assim, não, a segunda é, a terça-feira que não é, ou vice-versa. Tem gente que acha que segunda, terça ou quarta-feira, né? Tem gente que fala quarta-feira até meio-dia, quarta-feira até 2 horas da tarde. A empresa, meu filho falou desse, mãe, a empresa tem que me pagar em dobro. Eu falei assim, não, meu filho, não tem. Né? Não é feriado federal. Né? O que vai determinar se é feriado ou não, na verdade, que aqui em Uberlândia, inclusive, é ponto facultativo, não é feriado municipal. O que vai determinar se é feriado ou não são as leis municipais ou as convenções coletivas de cada setor. Setor do comércio, setor de bancos, na convenção coletiva do sistema bancário, hoje é feriado. Pois é. Né? Hoje, amanhã, ou segunda, terça e quarta, até meio-dia, os bancos não vão estar funcionando, porque foi decretado pela convenção coletiva que é feriado. Agora, nos demais casos, por exemplo, nos demais estabelecimentos que a convenção não rege que seja feriado, é ponto facultativo aqui em Uberlândia. Aliás, você falou, né? Há muitas dúvidas que giram em torno desse tema. O que é feriado e o que é ponto facultativo? Há muita confusão nisso, né? Demais, muita dúvida. Né? Porque a gente fala ponto facultativo, então não sou obrigada a trabalhar. Não, quem vai determinar se você vai trabalhar ou não é a empresa, é o empregador. Né? Não é o empregado. Diferença do feriado, que ele é obrigatório. Né? Não é a empresa que escolhe se o funcionário vai trabalhar ou não. A empresa pode até determinar que o funcionário vá trabalhar. Ah, mas então se eu sou obrigada a trabalhar, qual que é a diferença de ponto facultativo ou feriado? A diferença é que no feriado, se você for trabalhar, a empresa tem a obrigação de pagar o seu salário em dobro. Aquele dia trabalhado, você vai receber ele a 100%. E em ponto facultativo, não. A empresa não tem essa obrigatoriedade. E não é obrigado, né, se ela não for abrir a convocar, a avisar o funcionário com antecedência que ela vai funcionar naquele determinado dia e pagar as horas trabalhadas em dobro. No ponto facultativo, a escolha dela. E aí, no caso, a gente tem, desde a pandemia, um novo sistema de trabalho, que é o home office. Sim. Como que fica isso agora no carnaval? Da mesma forma. Da mesma forma. Se a empresa for funcionar e estiver em horário de atendimento, é ponto facultativo, ela pode determinar que o funcionário trabalhe ou não e não tem a obrigatoriedade de pagar o salário dele em dobro em nenhum desses dias. A gente tinha mania, né, antigamente, no calendário vinha marcado como se fosse feriado a terça-feira. E, na verdade, não é, desde 2008. E aí, no caso, por exemplo, funcionário faltou. A empresa avisou que vai trabalhar, funcionário faltou. E aí, é descontado, não é descontado? Pode descontar o dia e ainda tem a questão, né, daquele funcionário que faltou. E aí, de repente, você vê lá no Instagram a foto dele pulando carnaval, se divertindo, curtindo com a galera. Isso pode dar uma justa causa? Pode. Pode dar uma justa causa. Se apresentar um atestado falso, que tem muitos, né, hoje aqui em Uberlândia virou moda a apresentação de atestado falso, se ele faltar de forma injustificada, por mau conduta ou mau procedimento, ou seja, ele faltou para curtir a vida, a empresa pode, no dia que ele retornar ao trabalho, dar uma justa causa nos termos do artigo 482 da CLT. Ou seja, está previsto em lei e isso pega muita gente de surpresa, Viviane. Você acompanha esse tipo de caso? Demais da conta. Na pandemia teve muitas situações que era assim, a pessoa pegava um atestado de Covid e ia para a praia. Né, porque estava com suspeita de Covid e ia para a praia, né, curtir a vida. E teve casos que o juiz determinou que fosse revertida a justa causa, mas a maioria das situações foi mantida a justa causa por mau procedimento, a linha B do artigo 482 da CLT. E essa questão que você falou do atestado, né, isso é muito sério. A pessoa, de repente, fez essa escolha de não ir trabalhar para poder curtir a folia, é uma escolha que ela fez. Essa questão do atestado é preciso estar atento também. Sim, demais da conta. Tem duas questões que é preciso estar muito atento, Mônica. Primeiro, porque tem muita gente falsificando atestado. Aqui em Uberlândia virou uma pandemia, né, de falsificação de atestados que os empresários têm que ficar atentos demais, porque na verdade não é o médico.
Tem médicos, inclusive, que estão denunciando esses funcionários por estarem utilizando a assinatura deles indevidamente. Carimbo, faz carimbo, assinatura, papel timbrado, se você acha que realmente é verdade. Aí quando você vai verificar, às vezes o CID não corresponde com nada do que a pessoa falou. Hoje o acesso à internet é muito fácil, fraudar um documento é muito fácil, né? Se passar por outra pessoa é muito fácil, principalmente com a inteligência artificial. E agora tem médicos que estão colocando, salvo engano, é Z29 ou 59, salvo engano. O código? O código do CID para falar que, na verdade, aquele funcionário não está tendo nenhum problema de saúde, ele está apenas simulando um problema de saúde. E com esse CID, a empresa pode aplicar uma justa causa no funcionário. Tô chocada com essa informação, Viviane. Porque tem gente que chega no médico, né, finge que está passando mal, fala, nossa, estou passando mal, e na verdade aquilo lá é só uma simulação para que o médico dê a esse funcionário um atestado e ele possa justificar essa falta na empresa e aí ser abonado e não ter consequências. Viviane, você acredita que logo, bom, são tantos anos, né, mas assim, será que um dia a gente vai ter isso mais claro para evitar problemas? Ou seja, gente, a segunda é feriado, a terça não... A gente vai ter, será que isso pode ser mudado um dia? Deve, né? Por obrigação deve, porque eu falo, nenhum funcionário ele vai lá pegar a convenção coletiva e ficar checando se é ou não feriado e quais que são as regras, deveres e direitos. Hoje a gente tem a internet que tem um acesso muito fácil, né? Qualquer pessoa pode ir na internet e verificar se é atestado ou não, se é feriado ou não, se é válido aquele dia trabalhado, se ele recebe em dobro ou se ele vai receber de forma simples. Mas quais que são os feriados? 1º de janeiro, né? Sexta-feira da Paixão, dia 21 de abril, 2 de novembro, 15 de novembro, nem Natal e nem dia 25, dia 31, inclusive, não é feriado federal. Depende também de tudo aquilo que você falou cada convenção coletiva ou lei municipal. Então, hoje, graças a Deus, né, a gente tem um acesso à internet fácil, né, para que todo mundo possa ir lá e verificar quais são os dias que ele realmente tem direito à folga, né, tem direito ao feriado e quais que são os dias que ele vai ter que trabalhar. E só para a gente fechar, e tem muita gente que aproveita também esses dias de folia, porque tem muita empresa que usa o banco de horas, né? Sim, sim. E hoje a convenção coletiva, ela tem mais poder do que a própria lei. Né, o STF determinou que o que vale não é, às vezes, o que está na lei. Ela só não pode ferir a CLT. A convenção coletiva ela só não pode tratar de um assunto que é contrário ao que a CLT diz. Mas se ela determinar que o banco de horas é válido, vai valer o que está determinado na convenção coletiva. Então, a empresa pode, sim, utilizar o banco de horas e não ter que pagar absolutamente nada a mais para o funcionário por aquele dia trabalhado. Essa é a doutora Viviane Espíndola, né? Ela que é advogada ali na área trabalhista, trazendo para a gente sobre essa questão de é feriado ou não é feriado e muitos detalhes que precisamos ficar atentos, tá bom, Viviane? Obrigada, pela sua disponibilidade. Um bom carnaval a todos que estão em ponto facultativo e podem curtir o carnaval. À vontade. Muito obrigada a você pela essa oportunidade. Imagina, boa semana, tá? Amém, para você também. Obrigada, viu?